Buenas pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Dimensão Literária. Eu tô com vergonha de fazer esse vídeo. Eu estou me sentindo exposto. Eu estou vulnerável. Mas ainda bem que eu fiz a leitura do livro A Coragem de Ser Imperfeito, que traz esse tema da vergonha, da vulnerabilidade e mostra, através de uma pesquisa que a autora fez, que você se deixar ser vulnerável e que você passar por esses momentos de vergonha e ter a coragem, a ousadia de enfrentá-los, faz com que você viva realmente o sentido da vida. E com esta belíssima introdução, eu digo pra vocês que nós vamos fazer a resenha leiga do livro A Coragem de Ser Imperfeito, da autora Brené Brown. E eu não consigo falar o nome dela sem lembrar do James Brown. I feel good. Mas antes da gente seguir com a resenha leiga, eu peço aquela colaboração, aquele apoio que eu sempre peço no início dos vídeos, que é o seu like e a sua inscrição se você não tiver inscrito aqui no canal. Esses pequenos movimentos com os dedos que vocês fazem de clicar os botõezinhos de se inscrever e dar o like já ajuda muito o canal a crescer aqui na plataforma. Então não perca tempo, já execute essas ações e vamos à resenha leiga. Bom, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é o título desse livro. Eu já tinha comentado em outros vídeos que eu achei o título realmente sensacional. Até porque, convenhamos, quando a gente é questionado, né, com aquelas perguntas filosóficas, você acredita em pessoas perfeitas? A gente sempre diz que não, né? Não existem pessoas perfeitas. Mas no fundo, a gente sempre tenta buscar a perfeição. A gente sempre quer que as coisas saiam da forma mais correta possível. E a autora, sabendo que isso é impossível, fala pra nós o seguinte: você não vai conseguir ser perfeito. Você pode continuar sempre buscando a perfeição, mas você não vai conseguir ser perfeito. Então, meus amigos e minhas amigas, meus caros leitores, tenham a coragem de ser imperfeito. Maravilhoso. Eu achei esse título aqui fenomenal, dá pra discorrer uma tese de doutorado só nesse título aqui, que realmente tem muitas camadas, muita profundidade, não é mesmo? Mas a autora Brené Brown, até vou mostrar pra vocês aqui uma fotinho dela, que traz aqui no final do livro, aqui tá a autora Brené Brown. Essa autora, que é PhD em Serviço Social, ou seja, o PhD, pelo que eu pesquisei aí, né, dei uma leve pesquisada, o PhD se equivale ao título de doutora. Então ela é doutora em Serviço Social. E o livro fala especificamente sobre estas questões: vulnerabilidade, coragem, vergonha e empatia. Primeiro ponto, primeira coisa que ela traz aqui assim, que já me quebrou um pouco o paradigma. Ela trouxe a visão de que vulnerabilidade não é fraqueza. Quando eu vi isso, eu digo, caramba, mas eu tinha na minha cabeça até agora que uma pessoa vulnerável, né, na teoria, é uma pessoa fraca. Até porque nos joguinhos de videogame, quando o personagem num jogo de luta, por exemplo, o outro personagem está vulnerável, é o momento de atacar, é o momento de acertar com os golpes e finalizar a luta. Então eu tinha muito enraizado isso, mas lendo o livro eu cheguei a essa conclusão dela. E realmente vulnerabilidade não tem nada a ver com fraqueza. Vulnerabilidade, na verdade, é aquele processo em que você se coloca frente a situações em que você não domina, em que você tem medo, que você tem receio, mas não quer dizer que você seja fraco. Principalmente se você tem a coragem de enfrentar esses momentos. Isso não torna você fraco, torna você muito forte, inclusive. Obrigado, Brené Brown. E é nesse sentido também que ela traz que a gente deve aceitar esses momentos de vulnerabilidade, de vergonha, de fragilidade, de imperfeições, em vez de tentar escondê-las. Ora, se eu vou passar por um momento vulnerável, se eu vou me sentir envergonhado, eu tenho que enfrentar. Não posso ficar recluso, me esconder, me afastar desses momentos, porque, segundo a teoria dela, de novo, é nesses momentos que a gente vive, que a gente presencia o sentido da vida. Então, basicamente, o livro todo, deixa eu até ver aqui assim quantas páginas tem pra falar pra você certinho. O livro tem 195 páginas, tá? Sendo que aqui essa parte final do livro, as últimas, sei lá, 20 páginas, é ela explicando como funcionou a pesquisa que ela fez na prática. Me deu a entender que ela compartilhou essa informação, mas para que gerasse uma credibilidade em nós de que a pesquisa dela foi uma pesquisa séria, fundamentada, que passou por todos os processos legais, por todos os processos operacionais devidos e que poderia e é uma pesquisa válida. Mas são 195 páginas falando sobre vergonha e vulnerabilidade, coragem e conexões humanas. Basicamente isso. Mas ela aborda com palavras, com textos realmente sensacionais. Ela traz para nós, inclusive, vários momentos que na vida particular dela, ela conseguiu colocar em prática aquilo que ela traz na teoria, e momentos da vida dela em que ela conseguiu perceber que aquilo que ela estava teorizando, se é que existe essa palavra, ela percebeu na prática, e ela conseguiu aplicar na vida dela e conseguiu ser, por que não dizer, mais feliz com isso. Falando especificamente então sobre vergonha e vulnerabilidade, a autora nos traz aqui no livro que a sociedade exige que nós sejamos perfeitos. Até aqui no YouTube eu percebo isso, eu gravo um vídeo e às vezes vem alguém no comentário e coloca: você está errado,
Você deveria melhorar os seus vídeos. Esses dias recebi um comentário dizendo vídeo superficial. Caramba, era um vídeo em que eu estava respondendo uma tag. Era aquela tag dos calhamaços que eu fiz recentemente no canal. Eu estava simplesmente respondendo as perguntas e as perguntas eram, na sua totalidade, superficiais. Eram só perguntas do tipo a capa mais bonita, a capa mais feia, o maior livro que leu, o maior livro que não leu. Não tinha como se aprofundar nessas respostas, apenas respondê-las. E estou eu aqui desabafando sobre a perfeição que me foi exigida num vídeo que talvez nem fosse tão necessário. Mas percebam que até aqui no YouTube eu consigo sentir, notar, perceber que a perfeição é exigida. E às vezes, quando a gente exige demais que uma pessoa seja perfeita aos nossos olhos, isso é importante também ressaltar, porque a pessoa tem que ser perfeita aos nossos olhos, fazer aquilo que a gente considera que seja uma perfeição. E quando essa pessoa não atinge esse nível que a gente está exigindo, ocorre a possibilidade maior da gente se desconectar das pessoas. Quanto mais a gente exige perfeição e essas pessoas não conseguem atingir o nosso nível, mais a gente não quer nem se conectar com elas. A gente se afasta dessas pessoas. Então tenhamos cuidado. Não queiramos ser perfeitos, porque ser perfeitos não existe. Existe a busca pela perfeição. E também cuide com seus julgamentos, com as outras pessoas, que você pode magoar, você pode se desconectar ao exigir delas que elas estejam num lugar fazendo algo que você quer que elas façam. Falando um pouco sobre coragem. Aqui é a coragem, pessoal, de você olhar para outra pessoa, olhar para o seu pai, para sua mãe, para os seus amigos, para o seu chefe, para o seu subordinado, para qualquer que seja a pessoa. Você olhar para ela e ter a coragem de dizer, eu não sei como fazer isso aqui. Nesse ponto que você diz, eu não sei como fazer isso aqui, você se torna vulnerável. Olha, eu não sei como realizar esse trabalho, esse projeto. Me ajuda. Isso fortalece, essa coragem fortalece as conexões. Então mesmo com essa incerteza, com esse risco emocional, porque a partir do momento que você diz, olha, eu não sei fazer isso aqui, me ajuda, você está vivendo um risco emocional com aquela pessoa que você está pedindo ajuda. Ela pode muito bem dizer, então você não sabe fazer isso. Veio recorrer à minha ajuda, minha vingança será maligna. Mas a coragem é justamente você enfrentar esse risco emocional. Mas não só pedir ajuda, expressar as nossas necessidades, mas principalmente, talvez, admitir os nossos erros. Admitir os nossos erros. Como isso é difícil, não é mesmo? Você encarar aquela pessoa que você errou e dizer, cara, eu errei, desculpa. É muito difícil. Mas é aí que mora a verdadeira coragem e é aí que mora a verdadeira conexão humana. E segundo a autora Brené Brown, é aí que está o sentido da vida. Outra questão aqui que a Brené Brown faz majestosamente bem é diferenciar vergonha de culpa. A vergonha, ela traz aqui como um sentimento de que nós somos ruins. Por exemplo, a pessoa deixou cair um prato no chão, tava secando a louça lá. Pode ter sido eu? Pode, né? Às vezes acontecem os acidentes. Mas aí deixei cair o prato. Puxa vida, eu sou uma pessoa muito ruim. Eu sou um péssimo secador de louças. Isso é vergonha. Culpa é, eu fiz uma coisa errada. Esse ponto específico é a gente delimitar. É que eu fiz uma coisa errada. Eu estava secando, não prestei atenção, quebrou esse prato. Mas não significa que eu sou uma pessoa ruim, não significa que eu sou um péssimo secador de louça, simplesmente porque quebrei esse prato. Eu fiz uma coisa errada, vou assumir essa culpa. E isso me ajuda, nesse momento em que eu assumo essa culpa disso que eu fiz, me ajuda a evoluir, me ajuda a amadurecer, me ajuda a buscar, a seguir o caminho da perfeição. Mas a partir do momento que eu digo, eu sou ruim no que faço, isso já me quebra, isso já me limita, me delimita, isso já me faz criar bloqueios em mim mesmo e faz com que, em vez de eu crescer, eu me mantenha, ou até, de repente, em alguns casos, eu siga por uma ladeira emocional. Então, tome cuidado com essa questão de vergonha e culpa. Até nos ensinamentos que a gente faz para os nossos filhos, não diga para eles assim do tipo, se ele foi mal numa prova, não diz assim, você é burro, você não sabe nada. Não! Não! Você falhou! Nesse ponto, você errou nesse ponto, você teve culpa nesse ponto por não ter estudado, mas olha só, você tem toda a capacidade para enfrentar isso aqui, para fazer uma nova prova e vencer. É nesse sentido, né, de diferenciar a vergonha da culpa, isso é essencial para nós mesmos, num processo de autorreflexão, exame de consciência e também na hora de a gente explanar isso aí para outras pessoas. Outro ponto que ela fala aqui que eu achei sensacional, pessoal, é com relação às críticas que ela recebe. Quando a Brené Brown recebe uma crítica, a primeira coisa que ela faz é uma análise para saber se aquela pessoa que está criticando está no que ela chama de a arena da vida. Ela está se permitindo ser vulnerável também? Ela está se permitindo a um crescimento legítimo, a um crescimento forte? Ela está se permitindo as críticas? E uma das formas que a gente tem como perceber isso, eu aqui no meu canal, é quando alguém vem me criticar, vem me xingar, e aí eu vou olhar o perfil da pessoa, a pessoa não tem nem foto no perfil. Essa pessoa específica que só xinga, o famoso hater, né? Essa pessoa, ela não está no que a Brené Brown fala, na arena da vida. E aí para essas pessoas, Brené Brown diz, eu nem respondo, eu deixo passar, porque se essas pessoas não estão dispostas, eu também não estou disposta a enfrentá-los, a dar holofote a esse tipo de coisa. Aqui no meu canal eu faço um pouquinho diferente, eu até interajo, eu até respondo, mas eu também não coloco muito holofote nessas pessoas, porque se essas pessoas não estão na arena da vida para lutar igualmente comigo, não merecem nem
a minha atenção. Agora que eu já explanei praticamente tudo que você vai encontrar nesse livro, tem muitos aí talvez que estejam pensando, caramba, nem vou comprar mais esse livro porque o Eduardo já falou tudo que tem nele, já me senti praticamente com o livro lido, mas por favor não faça isso, né pessoal? Compre o livro que tem muito mais informação aqui do que eu passei. Eu vou falar agora um pouquinho sobre a escrita da autora, que é uma escrita empática, no sentido de que ela escreve de uma forma leve, fluida, né, de fácil assimilação, mas o fato dela trazer esses exemplos da vida dela, exemplos do cotidiano, exemplos de pessoas que ao final das palestras dela vieram conversar com ela, isso acaba humanizando esse trabalho. Isso acaba fazendo com que a gente consiga ter uma afinidade maior com os textos que ela coloca aqui, com as experiências que ela divide com a gente. Ela consegue equilibrar de uma forma muito competente a teoria, que é o estudo dela, com a prática, que foram esses casos que acabam trazendo para ela e que ela acaba vivenciando na sua vida particular. Teve um ponto aqui específico só que quem sou eu também para falar, né? A mulher tem PhD, vou eu aqui com a minha formação em administração de empresas querer questioná-la, querer dizer que talvez ela tenha errado? Não me sinto muito à vontade em fazer isso, mas também levando em consideração o que o Rodrigo Silva, um arqueólogo, teólogo famoso aí das redes sociais, falou uma vez. Ele disse que tem muitas pessoas com doutorado, pós-doutorado, que propõem umas teorias assim absurdas. Então assim, ele não leva muito em consideração o título da pessoa, mas enfim, a pessoa em si. Levando esse ponto em consideração, eu vou sim tecer uma pequena crítica à autora. Mas reforçando, já que eu não sei se a minha crítica foi um ponto sensível de minha parte, que ela tocou e eu talvez não tenha gostado, ou se é uma crítica realmente bem fundamentada, ok? Vamos partir desse pressuposto. Mas a Brené Brown, numa parte do livro, ela foca em como os homens lidam com a vulnerabilidade, em como os homens lidam com a vergonha. Aí me afetou porque eu sou homem. Como assim? Como eu ajo? Vamos ver. Apesar de eu ter feito algumas marcações, aliás, esse livro aqui eu fiz várias marcações, tá? Um livro muito bom mesmo. Na grande parte ali, eu não concordei muito com o que ela escreveu. Eu achei que ela não acertou a mão ali naqueles textos. Na verdade, tudo começou com um homem que ouviu a palestra dela e foi fazer uma crítica pra ela. Ele disse assim, legal, tem esses textos bonitos de vulnerabilidade, vergonha, mas eu percebi que a sua pesquisa e as suas experiências são mais voltadas ao lado das mulheres. Tu não sabe, tu não tem como vir aqui assim falar para homens e mulheres, tu não sabe como é que os homens trabalham a vulnerabilidade, a vergonha. Aí ela, opa, peraí, então vamos reformular, vamos fazer uma pesquisa, e ela chegou a algumas conclusões que ela fez com essas pesquisas voltadas mais ao universo masculino, e as conclusões que ela chegou aqui assim, algumas eu concordo, outras eu discordo, mas foi o único ponto do livro que eu realmente fiquei um pouco assim, não sei se eu concordo com isso, mas tudo bem. E quase aqui finalizando, pessoal, a minha resenha leiga do livro A Coragem de Ser Imperfeito, eu deixaria aqui uma frase que ela coloca no final do livro, uma frase tirada de um autor espanhol chamado Antônio Machado, que diz o seguinte: Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Em tradução livre e em explicação leiga desse que vos fala, seria algo mais ou menos assim: caminheiro, caminhante, nós que estamos aí na vida, enfrentando todos os processos que ela nos traz, saiba que não tem caminho. Nós fazemos o caminho ao andar. Ao percorrer essa jornada chamada vida, a gente vai sabendo por onde nós vamos seguindo. Então eu deixaria essa frase para vocês aqui: Caminante no hay camino, se hace camino al andar. E que a gente tenha a coragem de ser imperfeitos e de mostrar essas nossas imperfeições, vulnerabilidades, vergonhas, que a gente tenha coragem de ser ousados para que a gente possa passar por essa nossa vida da melhor forma possível, vivendo ela com toda a intensidade, com todos os sentimentos legítimos que nos são devidos. Eu indico a leitura do livro A Coragem de Ser Imperfeito, da autora Brené Brown. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença de todos vocês, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.